Eu passei a última quarta-feira assistindo 3 filmes de extermínio. Eu sei que o título em português é horroroso, mas eu me refiro à franquia 28. Também é difícil de falar disso em inglês, né, bicho? Mas é porque segue esse raciocínio do 28. 28 Days Later é o nome do primeiro filme, em português Extermínio. 28 Weeks Later, semanas depois, é o Extermínio 2. E agora, muitos anos depois, finalmente eles lançaram o 28 Years Later, que seria em português 28 anos depois, mas ficou Extermínio 3 ou Extermínio a Evolução. Que bagunça que fizeram com o nome dessa franquia. Parabéns, você que adaptou em PTBR. Barros, pois não. O Extermínio 3 acontece, adivinha quantos anos depois do segundo? Pode falar. 18. É verdade, porque o primeiro, eu tava fazendo a conta aqui, por isso que entrou um ar. O primeiro filme é de 2002, o segundo filme é de 2007 e agora em 2025 nós estamos recebendo a terceira parte dessa trilogia. Eles poderiam ter esperado mais 10 anos pra lançar 28 anos depois, né? Pra poder chegar certinho, coordenadinho. Só que aí o primeiro filme tinha que ter sido lançado 28 semanas depois. Junto. Calma. Volta aqui, ó. Esse filme, cara, ele não é a terceira parte de uma trilogia. E essa já é a parte mais alucinante, porque assim, este vídeo conterá pouquíssimos spoilers. Então, se você não assistiu ao terceiro filme, tenha calma, porque eu não pretendo te arruinar de jeito nenhum, Duda. Ó, tá tudo joinha, tá tudo bacana. Só que o que acontece, cara? Eu entrei no cinema com a expectativa de uma terceira parte de uma trilogia. Ele aparentemente é a primeira parte de uma nova trilogia ou duologia. 2 filmes já estão confirmados, porque inclusive ele tem aquele final em aberto. Isso não configura como spoiler, certo? Isso aqui é um serviço que eu estou fazendo para você, consumidor, para que você não seja feito de trouxa. Saiba que o final não tem final. The end has no end. E o próximo filme, inclusive, já tá confirmado para 2026, com a direção da Nia da Costa, que é a diretora que assina mais ou menos, né? Porque no final deu briga, The Marvels. Você tá entendendo? Cara, eu tenho um monte de coisa pra falar, eu fiz o dever de casa, eu tô com um oceano de informações pipocando na cabeça, mas eu preciso, antes de mais nada, chamar a vinheta. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Giga e eu estou aqui com o Exterminador do Futuro de Barros. Fala, galera, beleza? Quem fala é o Craven de Barros, tudo bem com vocês? Tem nada a ver o Exterminador do Futuro com essa história aqui. O Craven tem a ver porque, afinal de contas, o belíssimo Aaron Taylor Johnson é um dos protagonistas desse filme que está no cinema agora. E por que eu digo Porque no final das contas o filhotinho dele acaba brilhando muito mais do que esse cara. Que menino bom ator. A gente já vai falar sobre isso. Primeiro, deixa eu te contar como é que foi a minha quarta-feira, que você deve estar vendo esse vídeo provavelmente na sexta, mas eu preciso te passar aí um backgroundzinho, tudo que aconteceu, justamente para que eu desembocasse dentro de uma sala de cinema numa quarta-feira à noite. O que acontece? Eu nunca tinha assistido a nenhum dos 3 filmes, e de verdade, cara, se eu assisti Extermínio 1 e 2 lá na década do ano 2000, porque são mais de 20 anos, eu nem lembro, eu não lembrava. Mas fato é que na quarta-feira de manhã eu fiz uma live na Twitch onde certos crimes estão sendo tolerados, até a página 2, e assisti junto com boa parte do chat. Já te deixo convidado, tá? Inscreva-se no nosso canal da Twitch, por que não? Se você não tá lá conosco no nosso Leviatã abandonado, saiba que tem quase 150 mil inscritos naquela porcaria. Só não tem 150k porque a Twitch fica arrancando meus follow, mas não custa nada você deixar o teu também. Quando é pra fazer alguma coisa assim, tipo esquisita, tipo assistir filme, a gente tem usado a Twitch. E na quarta de manhã, eu e o chat, as pessoas que estavam lá comigo, nós assistimos o primeiro e o segundo filme. Saí toda quarta-feira, agora tem Esquadrão Nerdola, certo? Fui pra São Paulo, eu estava na Avenida Paulista, a edição do Esquadrão durou mais de 3 horas. Quando terminou, eu descobri que 22 horas tinha uma sessão de Extermínio 3, propositalmente num cinema próximo. É o Exposed, pois não. Você fez toda uma ceninha que fingiu que chegou atrasado. Sim. Você só esqueceu de uma coisa. O quê? Próxima vez não deixa o chiclete em cima da mesa.
É sério que fisgaram o nosso teatro? Eu fisguei! Eu cheguei muito antes, mas não conta pra ninguém, esquece, tudo que tá na televisão é verdade, beleza? Ninguém precisa saber de backstage, de bastidores demais não interessam. Eu cheguei atrasado sim, tá? Poxa vida, Você que tinha pena. esquecido da semana passada, né? Que Foi isso. coisa, cheguei lá mais de 1 hora antes, mas tudo bem. Vem cá, volta aqui, fala comigo, volta pro extermínio, tá? Então, na quarta-feira, bicho, eu assisti 3 filmes de extermínio. 28, quanto dá, Barros? 28 vezes 3? 56 mais 28, 84? Falei merda, né? Acertou, parabéns. Eu tava esperando pra ver se você acertava. Top demais. Ó, a gente vai falar muito sobre os 3 filmes. Antes disso, de novo, um recado especial. O Cleverson, nosso patrocinador inabalável, está de volta pra você. E você precisa saber que esse cara, além de consultor patrimonial e consultor financeiro, também é um belo de um nerdola. Ele desenvolveu o método Agir, uma consultoria focada em desvendar os mistérios que envolvem o mundo patrimonial e financeiro, e olha, até agora tudo está sendo um sucesso. Seja para aquisição do primeiro imóvel, renda com aluguéis, diversificar investimentos com juros de até 2%, o Cleverson irá te ajudar com mais de 13 anos de experiência no segmento. Aqui nós temos uma consultoria 100% gratuita também, mas as vagas são absurdamente limitadas. Então atenção, caso você não tenha recebido contato no mês passado, saiba que você tem prioridade com o time do Cleverson agora. Quer conversar com alguém que ama a cultura pop, assuntos do momento e entende de aquisições? Então tem que ser com o Cleverson, não tem jeito. Saiba que você acabou de encontrar o consultor perfeito pra você, então siga o Cleverson no Instagram. Eu vou pedir pra Duda colocar o @ dele aqui embaixo, ó, @Cleverson o consultor. E claro, lembra que o link dele também tá no primeiro comentário fixado, assim como na descrição do vídeo. Se possível, apoie também o canal do Cleverson no YouTube, o Consultor Nerd, que vem com uma proposta diferente, cheia de referências da cultura pop e do mundo financeiro. E agora eu vou deixar para você um QR Code aqui na tela, ó, para você ir direto falar com ele, se inscrever no canal. Dá para agendar uma consultoria ainda hoje, lembra? Tá tudo aqui no primeiro comentário fixado, mas lembre-se, consultoria financeira, patrimonial e cultura pop também, olha que legal, é com o Cleverson, o nosso consultor. Muito bem, que bom que você recebeu o recadão do nosso Cleverson. Agora vem comigo falar a respeito de filme trash, vem comigo falar a respeito de clássicos do terror zumbi. Eu sei que não é zumbi, eu sei que são infectados, mas convenhamos, em se tratando desse tipo de gênero aqui, inevitavelmente eu vou cometer a gafe de chamar de zumbi, sinto muito, pois não. O que muda de um infectado pra um zumbi? Pois é, bicho, eu acho que as pessoas têm uma visão mais romantizada do zumbi porque talvez, ok, o zumbi clássico ele tenha uma origem sobrenatural. Então, na minha interpretação, essa seria a diferença. Normalmente o zumbi ele tem uma origem macabra, né, uma origem sobrenatural, do capeta, de alguma coisa e tal, e o infectado ele tem uma origem viral, né? E no caso da franquia 28, ou Extermínio, como ficou em português, que eu acho terrível, a origem do problema, a origem do spread, né, do outbreak, como é que fala outbreak em português, Barros? Eu morava nos Estados Unidos, eu cheguei há muito pouco tempo, sabe? Outbreak em português a gente fala um surto. Um surto? Puta, que maravilhoso. É isso aí que as pessoas hoje em dia justificam tudo de cagada. Eu fiz porque eu tava surtado eu tive e tal. surto, Ninguém mais é filho da puta, as pessoas só surtam, mas tudo bem, volta. O motivo do surto na franquia 28 é justamente viral. E é uma variação do vírus da raiva. Só te contextualizando, tá bom? Eu vou supor que você já assistiu os 2 primeiros filmes e ainda não deu tempo de ir no cinema ver o terceiro. Então, com relação a spoilers do primeiro e segundo, que eu vou falar brevemente, com esses eu vou mais soltinho, tá? Eu vou assim, né, meio no que se dane, porque afinal de contas o primeiro filme é de 2002 e o segundo de 2007. Pois muito bem. Eu nunca havia assistido, dei o play, a primeira grande surpresa que eu tive, fiquei muito feliz de perceber que o filme era protagonizado pelo Cillian Murphy, cara. Peaky Blinders, Oppenheimer, você conhece Temos esse cara? até as
peculiaridades dele, né? Infelizmente, sim, tá? É um filme onde, se você gosta do Cillian Murphy, saiba que nesse filme você vai ter a oportunidade de ver o pinto dele. Olha que péssima notícia que eu tô te dando logo de cara. Muito peludão, né? Só porque o cara é cabeludo, os caras chamam ele de roqueiro. É aquela brincadeira das antigas. Desculpa, tá? Não vou fazer esse tipo de coisa no nosso vídeo, não. Mas o fato de que ele brotou na tela, pra mim, foi extremamente agradável, porque, convenhamos, é uma presença garbosa, né? É um cara que a gente costuma ver em poucos trabalhos, em poucos produtos, e é engraçado que ele tenha feito parte da história do survival horror no cinema, porque sim, cara, esse filme aqui, ele tem uma importância histórica de ter influenciado e de meio que ter reiniciado o ciclo de produtos de zumbi à moda, né? O outbreak, o surto de filmes de zumbi no cinema novamente, tanto que você pega depois dele, nós tivemos mais à frente o fenômeno do The Walking Dead, o próprio Madrugada dos Mortos, o Zack Snyder também, é um filme de 2004, uma cacetada, inúmeros outros produtos foram meio que estimulados também, não só por ele, mas também pelo extermínio. Com relação ao filme em si, ele tem escolhas extremamente datadas, então, na minha visão, foi um filme um pouco difícil de assistir. É injusto avaliar um filme de 22 anos, 23 anos atrás, com olhos de 2025, porque, claro, muita coisa mudou, inclusive dinâmica de edição. Esse filme aqui, ele é dirigido por um cara genial. Eu não sei se vocês conhecem um fulano chamado Danny Boyle, e eu puxei a capivara dele, presta atenção, Maria Eduarda, se você puder ilustrar, inclusive. Danny Boyle, ele assina a direção de clássicos do cinema, como, por exemplo, Trainspotting, que era um dos meus filmes favoritos da década de 90. Ele assina, um pouco mais à frente, nos anos 2000, um filme de louquinho, que também era bastante cult, com o Leonardo DiCaprio, chamado A Praia. Puta de um filme de maluco. Mais adiante, ele também dirigiu Quem Quer Ser um Milionário, que, se você nunca assistiu, é um filme premiado, levou Oscar e realmente é um belo de um trabalho. 2010, ele entregou 127 horas com o James Franco, que é um dos filmes favoritos de muitas pessoas, inclusive algumas que frequentam o meu chat, e ele continuou numa tocada boa, tá? Em 2019 ele fez Yesterday, que eu não lembro o nome em português, mas é aquele indiano que é a única pessoa do planeta Terra que lembra das músicas dos Beatles. Filme divertido, uma espécie de comédia romântica, assim, com essa brincadeira do espaço-tempo, e agora em 2025 ele tá entregando esse 28 anos depois, que é a terceira parte da franquia Extermínio, mas conforme eu disse pra vocês, não é o final de uma trilogia. Isso aqui é um restart, né? Lembra da banda, Barros? Nós somos o Restart. Te espera Onde quer que eu vá. Não lembro o resto. Eu vou. Sou eu que eu fiquei, ó. Eu juro que eu pensei puxei. que você tinha deixado pra eu continuar. Eu tava tentando lembrar, Duda. Eu não... Te mamo, gordinho. Mas, ó, Quê? isso aqui não é o final de uma trilogia. Já falei isso, né? Beleza. Então não quero encher tanto o teu saco. O roteirista, e isso aqui foi um experimento na minha visão, é um outro cara também bastante gabaritado chamado Alex Garland, que será o roteirista responsável pelo filme de Elden Ring. E tem algumas coisas aqui, eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele tá justamente repetindo a parceria dele com o Danny Boyle, né? Os dois trabalharam no primeiro filme, lá em 2002, Danny como diretor e o Alex como roteirista, e aqui é a mesma coisa. Então eles estão repetindo essa parceria depois de 23 anos. No de 2007, acredito que seja o mais blockbuster dos três, o Danny Boyle assina só a produção, e eu acho que o roteiro não foi do Alex Garland, não tenho certeza, tá? Pelo que eu vi, ele assina só a produção executiva também. Mas a gente já fala do segundo filme, vamos só concluir as impressões a respeito do primeiro aqui, pra coisa não ficar gigante. O Cillian Murphy não é o único destaque, o elenco é muito bacana, e inclusive eu peguei uma outra imagem aqui, onde a gente consegue ver aquele velho dos Banshees de Inisherin, ou Inisherin, tá ligado no filme que eu tô falando? Onde ele é aquele velho que simplesmente do nada olha pro Colin Farrell e fala assim, não quero mais ser seu amigo. Esse filme
filme tem uma premissa tão interessante, mas o final, eu nem lembro o final. Pra vocês terem uma ideia do quanto que esse filme não me marcou, mas esse ator aqui é um cara sensacional também. E falando, só encerrando as impressões do primeiro filme pra gente partir pro segundo, conforme eu já disse, na minha visão é um filme que envelheceu muito mal, mas eu respeito a história do produto e o tanto de impacto que ele teve lá no início dos anos 2000, porque afinal de contas ele fez com que o ovo do zumbi eclodisse na cultura pop de novo, beleza? Mas não é um filme gostoso de assistir. Na minha visão, Barros assistiu junto comigo na Twitch. Foi legal, Barros? O primeiro foi, o segundo... O segundo é o filme que nós vamos conversar agora, o 28 Semanas Depois, ou Extermínio 2, né, título em português. É um filme de 2007 que, na minha visão, retorna com a franquia na tentativa de tornar algo que era meio cult, certo? Uma coisa mais, assim, introspectiva, com uma edição quase que psicótica, né, esquizofrênica. Tem uma sequência de flash, sim, umas brincadeiras do Danny Boyle. Agora, aqui no 28 Semanas Depois, ou Extermínio 2, ele já tem uma pegada mais de blockbuster. Então, são decisões diferentes. O dilema moral permanece. Inclusive, a abertura é a melhor parte do filme, na minha opinião, onde nós testemunhamos um pai que é interpretado por aquele Wolverine da Shopee. Como é o nome desse ator, Barros? Descubra o nome dele, por favor. Esse aqui, ó. Esse cidadão aqui. Eu não lembro o nome desse cidadão. É o Robert Carlyle, que inclusive já trabalhou com o próprio Danny Boyle em Trainspotting. Esse cara tá lá e o papel dele é ótimo. E ele tem uma ótima sequência de abertura, muito pesada, que já deixa a questão do dilema bastante clara ao redor do que a gente vai girar o filme Sabe inteiro por quê? logo na abertura. Pois não. Que eu não acertei o nome dele? Por quê? Você viu como é que ele tá? Agora, hoje em dia... Ele tá velho pra... Sim, mas não é só nós que envelhece, certo, Nossa, mas não quer dizer nada, não parece ele. Então, assim, mas é um filme mais pipocão, ok? Eu não senti a mesma carga de louquinho que o primeiro filme carrega, talvez pela própria presença do Cillian Murphy, não sei. Mas os outros ases do elenco, né, que inclusive o tanto que esse filme confia na beleza dessa moça, que é brincadeira, tem inúmeros takes só com a cabeçona dela, sabe? A carona dela, ela é linda, né? O nome dela é Imogen Potts, e inclusive ela tá com a mesma cara até hoje. 20 anos depois, ela permanece a mesma moça, muito bonita, e confia também na projeção do Gavião Arqueiro, né? Porque ele acaba sendo um personagem muito importante. Ele é o Leon que vai conduzindo o bando até um determinado momento. O filme tem uma estrutura de slasher. Vai morrendo um, morrendo outro, morrendo um, morrendo outro. No final, fica só a menina bonita e o irmãozinho menor dela, e só falta eles escapando num jet ski pra fechar aquele clichê de Resident Evil, porque basicamente é isso que o filme é. Uma tentativa de Resident Evil pipoca com estrutura de slasher e projeção de bom elenco, porque sim, tanto Jeremy Renner quanto os outros que eu citei estão muito bem. Mas ele é um filme um pouco menos original que o primeiro, né? Você percebe que eles de fato tentaram fazer algo mais comercial. O maior problema desse filme é a maneira como ele acaba. E antes da gente entrar no Extermínio 3, por que eu tô falando isso? Porque depois que as duas crianças lá acabam se salvando no final do segundo filme, nós vemos um surto acontecendo em Paris, com direito à Torre Eiffel e tal, e dando a sensação no espectador de que logo haveria um novo filme, né? E esse novo filme seria 28 qualquer coisa em Paris. Um lobisomem americano em Paris e algo assim. Só que nada disso aconteceu, cara. Esse projeto ficou abandonado por quase 20 anos. A gente tem uma janela de 2007 para 2025, e pelo que eu joguei no Google, foi por muito problema de direito autoral. Parece que a franquia, né, o material textual tem muita disputa, tem muita coisa rolando, e simplesmente os projetos não andaram dali pra frente, não aconteceu mais nada. O Jeremy Renner foi cuidar da vida, também ele já teria morrido no filme, então foda-se. Os fulano lá, o Alex Garland e o Danny Boyle, foram também cada um fazer outro projeto, e os astros acabaram se alinhando novamente em 2023, 24, 25, para que esse filme acontecesse e chegasse nos cinemas agora. Meu Deus do céu, eu demorei quanto tempo pra chegar aqui, Duda? Desculpa.
agora começa a conversa a respeito do terceiro filme. Você me perdoa, tá bom? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Paguei R$27 no ingresso, fiquei feliz pra caramba, obrigado, Vivo. Entrei pra assistir, e como eu já não tinha gostado muito dos dois primeiros filmes, eu admito pra você que a expectativa tava lá embaixo, embora o motivo pelo qual eu assisti os dois primeiros tenha sido uma impressão ótima que eu tive com o trailer. E por que eu tive uma impressão ótima com o trailer? Por conta da brincadeira com cores. Não sei se você chegou a assistir, mas num dos trailers de divulgação desse filme tem um campo de margaridas amarelão, né? E um zumbi super magrelo caminhando sobre ele. E é uma criatura assustadora, pitoresca, que tem um contraste de cores com o amarelo das flores que me lembrou aquele jogo. Lembra daquele jogo, Dead Island, que teve aquele trailer do zumbi andando de patins, Barros? Um negócio Sim. meio de louquinho. O Dead Island é todo palhacildo, né? Então, esse filme aqui não é exatamente palhacildo, embora eu tenha dado risada em diversos momentos. Só que ele tem essa coisa de botar o zumbi num ambiente inesperado, sabe? Num lugar que você fala, o que o zumbi tá fazendo? Por que ele tá ali, né, naquele momento? O que tá rolando nessa porra? E assim, esqueça Paris. Nem vamos falar a respeito disso, tá? A história do filme toda se passa basicamente numa ilha que é conectada ao continente através de uma faixa estreita de terra, e essa faixa estreita de terra, ela fica coberta pelo mar durante boa parte do dia, mas em um determinado momento, todo dia, a maré baixa e você tem um tempo breve ali pra cruzar. O filme é protagonizado a princípio pelo Aaron Taylor-Johnson e os outros dois que estão ali, né? Escritos o nome agora, a Jodie Comer, pelo que eu entendi, é a esposa do Aaron. O Ralph Fiennes é um absurdo nesse filme aqui, mas a gente já vai chegar nele, calma. Mas o protagonista do filme, de fato, é o garotinho juvenil. É um menino que eu nunca tinha visto na minha vida, talvez ele esteja sendo lançado nesse filme. O nome dele é Alfie Williams, e ele interpreta um garotinho chamado Spike, que é um moleque teimoso pra cacete, mas o ator é muito bom. Então ele acaba dando uma carregada o tempo todo nos eventos e conforme as coisas vão acontecendo, ele vai brilhando cada vez mais. Esse é o zumbi no campo de margaridinhas que eu tava comentando, né? Eu deixei algumas cenas separadas aqui. Que pena que ele aparece tão pouco, cara. Que pena que esse zumbi, eu até não vou deixar essa imagem muito tempo na tela, porque talvez o YouTube não goste dela, mas que figura, ele me lembrou a criatura da sequência final de Alien Romulus, que depois eu descobri que havia sido interpretado por um jogador de basquete, porque tem uns caras que são magros pra caramba mesmo, e quando você caracteriza eles de zumbi, fica uma parada especialmente macabra. Que caracterização legal que ficou. Pena que a participação dele é tão breve. Essa imagem aqui eu separei pra gente comentar um dos maiores chamariz desse filme, eu não sei se isso aqui é uma coisa boa ou ruim, tá? Mas tá sendo publicizado como se fosse algo incrível. Diversas sequências do filme foram gravadas com um iPhone 5 Pro Max. É esse o nome, Barros? iPhone 5 é bem antigo, hein, provavelmente. Não sei se é 5, então. Não. iPhone Não, Pro deve Max. ser o Um 15. iPhone do 15. 15 é o novo? 15 é bom. 15 não é o mais novo de todo, mas pra época que foi gravado deve ter sido ele. Pode ser? Você aceita Pode isso ser, aí? 15 iPhone não sei o que Pro Max, tá bom? E nessa imagem você consegue ver a palhaçada que eles fizeram de carrilhar um monte de celular ali pra filmar ao mesmo tempo. Por quê? Porque em determinados killing shots, tá entendendo? Você já jogou Sniper Elite? Pá! Quando você dá aquele tiro e a bala vai e acerta no testículo do filho da puta, do bigodista, pois é. Diversos momentos em que a flechada engata gostoso, a câmera dá essa pausada e faz meio que um bullet time. O resultado final eu achei assim, legalzinho, não me impressiona, porque estamos em 2025, e eu não sei se é um negócio tão impactante, tão foda quanto eles estão tentando vender, mas é um atrativo, né? Conforme eu disse, um chamariz, é algo que acontece no filme, então talvez valha a pena mencionar. A dinâmica de pai e filho do Aaron Taylor-Johnson e do moleque que eu apontei como um excelente ator, talvez seja emocionalmente o vínculo
vínculo mais divertido, mas o vínculo mais forte certamente acontece entre o moleque e a mãe dele, que tá brilhantemente interpretada pela... esqueci o nome. Jodie Comer, o nome da fulana e tal. E com relação ao filme, agora vamos botar a bola no chão. É um filme de drogado, ok? Eu adorei. Fique bem claro que eu gostei muito desse filme. Primeiro porque, como eu não gostei dos dois primeiros, eu já tava pronto pra tomar uma pancada muito parecida. Mas ele é muito mais modernoso. Ele tem a mesma babaquice das sequências de flash sem explicação e motivo. De repente o personagem tá andando, aí entra uma viagem de êxtase, sabe? Fica vermelho, mostra um flash pra lá, a edição esquizofrênica mesmo, sabe? Um negócio assim meio de maluco. Tem um filme velho medieval passando, uns caras jogando flecha do mais absoluto Neida, né? Então é uma brisa de ácido muitas vezes que é meio esquisita e até te deixa até um pouco zonzo, sabe? Um negócio assim meio alucinante demais de acompanhar. Só que o eixo central da trama é muito interessante e os personagens que vão sendo apresentados ao longo do caminho também são também são muito bem trabalhados, são muito bem construídos. O maior destaque do filme pra mim é o Ralph Fiennes, tá bom? E eu fiquei particularmente feliz com a maneira como ele foi introduzido e o tanto que ele foi trabalhado, porque como o roteiro tá sendo assinado pelo Alex Garland e esse cara tá fudido pra escrever um bom filme de Elden Ring, me deu uma sensação de que talvez esse roteirista, que é um cara muito experiente, tenha a capacidade de entregar personagens específicos e pitorescos que você vai encontrando no decorrer da jornada, né? Então, uma Malenia que vai aparecer ali, um não sei o que lá do bosque que vai aparecer aqui e acolá, sabe? Me parece que ele tem esse feeling de construção de um bom druida que tá no meio de uma floresta e que você vai cruzar com ele no meio de uma campanha de RPG. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele soube colocar no Ralph Fiennes, que já é um rosto tão batido, uma caracterização tão diferentona, tão esquisita, que quando ele aparece pela primeira vez, você confunde. De longe, talvez você até nem reconheça, mas o personagem dele tá ótimo. E é meio que um doutor maluco no meio de uma floresta de ossos que ele mesmo tá construindo e tal, sem detalhes pra gente não spoiler. Gostei muito do personagem, gostei muito do moleque, gostei muito da mãe, gostei muito das criaturas que vão aparecendo no caminho. Não gostei do tanto de pinto que eu vi. Muito pinto, velho. Toda hora pinto, toda hora rola, sabe? Eu senti uma parada, depois quando você assistir ao filme, você me fala se eu tô viajando. Na primeira vez que os zumbis aparecem de fato fora da ilha, e é um descampado, é um campo aberto, nós somos introduzidos ao conceito de alfa. Então, dessa vez, os zumbis, tô chamando de zumbi, beleza? Eles são uma espécie de matilha coordenada, muitas vezes, por um zumbi maior. Um zumbi gigantão que eles chamam de alfa. E, malandro, esses alfas têm uma piroca, velho. Mas é 3 kg de cana balançando no meio da perna e vem na tela. Quando eles saem correndo, você se agacha atrás da poltrona que você acha que você vai levar uma pirocada na cara. Eu não tô falando por mal, ok? Faz parte do show e, conforme eu já disse, eu gostei do filme. Mas o tanto de rola que me foi lançada na cara, eu fiquei um pouco desconfortável. Nada contra. Eu senti uma parada muito Attack on Titan na primeira vez que os zumbis saíram correndo no descampado, tá ligado? Uma coisa meio... negócio meio... O corpo completamente descoordenado, sabe? O quadril puxando, aquele andar meio descalibrado. Não sei se o Danny Boyle e o Alex Garland beberam nessa fonte, mas se beberam de uma maneira bastante sábia, né? Porque beberam da fonte correta. Então senti isso também. Existem momentos que não fazem o menor sentido e que você vai falar, meu Deus do céu, eu tô num universo de ficção. Não quero te dar nenhum spoiler grosso, tá bom? Mas vou chamar atenção especialmente pro parto dessa criança que tá no colo dela. E também tem uma outra sequência dentro de um posto de gasolina que você vai olhar pra câmera e vai fazer assim.
Mas beleza, é superável, tá? Não é algo assim que te deixa tão esmilinguido. O final do filme, conforme eu já te disse, deixa tudo em aberto, né? Então, para um segundo filme que já tá confirmado em 2026 com direção da Nia da Costa, e pode ser que mais filmes aconteçam dependendo do resultado financeiro desse e do próximo, tá? Porque, pelo visto, o Danny Boyle e o Alex Garland vieram pra ganhar uma grana com a franquia agora. Tomara que dê certo, tomara que aconteça, conforme eu já disse pra vocês, eu gostei. Só que a sequência final, ela é tão nonsense que ela provavelmente vai te botar gargalhando, tá bom? Então eu tô te avisando que no final você vai falar assim, meu Deus, que filme que eu tô assistindo? O que tá acontecendo aqui agora? Porque teve tanta brisa de LSD, né? Teve tanta coisa estroboscópica acontecendo e no final vem uma tiração de sarro dessa diante da minha carinha, meu Deus do céu, será que eu perdi R$27? Na minha opinião, não, tá bom? É um filme mais 18, esquece levar a família pra assistir Extermínio 3, mas trocando em miúdos e batendo com você essa ideia o mais sincerona possível. Foi uma experiência que eu tive saindo do Esquadrão Nerdola, já tava um pouco cansado, já tava com um pouquinho de sono, mas que pra mim valeu muito a pena. Me diverti, gostei das criaturas e dos personagens, especialmente bem trabalhados mesmo, sabe? Com características próprias. Eu me senti numa campanha psicodélica de algum game de orçamento duplo A. Faz sentido? Não exatamente um AAA, porque aí cairia no cinema pipoca, né? Mas um jogo Double A com orçamento ok, né? Que apresenta figuras assim inesquecíveis, memoráveis. Principal destaque com certeza é o Ralph Fiennes. Mas eu gostei muito do que eu vi. Eu vou assistir ao segundo filme, não confio na direção da Nia da Costa, porque eu já vi ela fazendo muita merda. The Marvels, exatamente. Sei que o Danny Boyle vai fazer falta, porque ele manda bem em diversos segmentos do filme, mas também a viagem de droga dele não vai me fazer falta nenhuma, tá? Porque eu achei um bagulho em diversos momentos atordoante e exagerado. Se eu fosse atribuir uma nota numérica final ao filme, pra mim, uma nota 8, né? Um produto sólido, um produto bacana e que provavelmente não causa o mesmo impacto que o primeiro Extermínio causou lá em 2002, mas que vale a pena ficar de olho e conferir aí como é que eles vão continuar a construção desse universo que, de certa forma, ignora uma parte da base que foi construída nos outros dois filmes, mas em prol de uma loucura que pode aqui talvez render bons frutos, sabe-se lá o que vem pela frente, beleza? E basicamente essa é a minha visão sobre a torre de ossos esquisita que é Extermínio 3 ou 28 Years Later. Em 2026 eu vou assistir pelo menos mais um, já tenho certeza, e continuarei falando sobre isso. Me diga nos comentários o que eu ignorei, o que eu não vi, coisa que eu devo estar esquecendo de falar também, mas eu entendo a relevância da franquia. Foi uma jornada maluca, uma quarta-feira assistindo os 3 filmes e tentando colocar as ideias no lugar para bater esse papo com você. Espero que tenha te servido de alguma forma, beleza? Por enquanto, Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo. Pretende assistir o terceiro, querido? Porque você viu os 2 primeiro comigo. Mas não sei, viu? Essa parte aí de ter muito pênis me deixou meio desanimado. Foi a parte que eu mais gostei. Tô brincando. Estude inglês. Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.